Olá, pessoal. Para quem é novo por aqui, meu nome é Carla Costa, eu lidero o GPOST junto com o professor Frederico Costa. E no vídeo de hoje eu queria debater um tema bem atual com vocês, que é sobre a hipersexualização das divas pop. Antes da gente começar a discutir esse tema, não se esqueça, por gentileza, se você assiste aos vídeos do canal, de se inscrever no canal. Isso super ajuda na divulgação das temáticas que a gente discute por aqui. E se você tiver interesse também, aperta no sininho e compartilha esse vídeo. Bom, quando uma cantora pop está fazendo muito sucesso e se destacando na mídia, um tema sempre volta aos tópicos das conversas, a hipersexualização das divas pop. Esse fenômeno sempre foi muito interessante, porque antes a maioria das posições críticas em relação à apologia ao sexo pelas cantoras eram tomadas como conservadoras. E se vinham de pessoas alinhadas à esquerda, era considerado conservadorismo de esquerda. Com o avanço de uma perspectiva feminista liberal, ou seja, aquela perspectiva que acredita que é possível superar a opressão de gênero sem superar o capitalismo, entendia-se que a mensagem mais importante dessas cantoras, né, da cultura popular, essas cantoras que atingiam a grande massa de espectadores, era, ao sexualizar suas performances, era de liberdade sexual, né, liberdade sexual para as mulheres, de liberdade das decisões sobre o uso dos nossos corpos, de empoderamento feminino. Então, hoje, né, estou me baseando no que eu tenho visto, em alguns vídeos sobre o assunto que tem aparecido na internet, né, principalmente nos perfis do Instagram, a posição crítica ela tem sido mais entendida e mais discutida, né? Ou seja, a que compreende a hipersexualização como um fator que continua colaborando com a opressão da mulher, não com o empoderamento, a liberdade feminina. Por que isso tem acontecido? Eu tenho notado que as pessoas elas têm destacado algumas questões importantes sobre os temas. Elas têm compreendido algumas questões importantes, né? Por exemplo, o sexo vende. A indústria cultural é majoritariamente masculina. Então, a visão construída da indústria cultural é masculina. A sexualização das cantoras atende a um mercado que é dominado por homens, não é dominado por mulheres, né? E que a hipersexualização ela pode trabalhar muito mais para a própria opressão das mulheres do que para o nosso empoderamento. Eu vou deixar um link aqui de um dos vídeos assim mais interessantes que eu vi ultimamente, que defendem essa posição mais crítica. Uma análise muito interessante, que eu também acompanhei esses dias, pode ser vista num vídeo da professora Juliana Diniz. Ela é professora aqui da Universidade Federal do Ceará, do curso de Direito, e nesse vídeo ela aponta que algumas posições críticas sobre a sexualização das performances das cantoras acabam caindo num moralismo e num patrulhamento do corpo feminino, já que às mulheres, historicamente, foi negado o prazer, ou o direito de dispor o próprio corpo para o próprio prazer. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição, né? Eu discordo da professora nesse vídeo quando ela atribui à posição marxista uma crítica moralista. A gente sabe que há moralistas marxistas, né? Há moralistas na esquerda, mas o marxismo em si não é moralista. A crítica que a gente faz à sociedade capitalista não é moral. Mesmo que a estrutura capitalista, a oposição entre capital e trabalho, a exploração da mais-valia, né, ela desenrole, desenvolva as demais questões sociais, né, ideológicas, políticas e morais. Mas a crítica marxista não necessariamente é moralista. Não que você não possa fazer, você pode, né, fazer uma crítica moral a partir do marxismo, mas essa não é a questão, principalmente do ponto de vista do feminismo marxista. Na minha opinião, tanto a posição mais crítica, que entende como a hipersexualização serve ao mercado, como a posição de que essa sexualização excessiva serve para superar a domesticação dos corpos e empoderar mulheres,
ficam na superfície do fenômeno. Vou repetir as duas posições para ver se a gente entende. De um lado, eu tenho mulheres, perspectivas feministas dizendo que as cantoras que utilizam de uma imagem sexual nas suas performances, elas fortalecem o movimento feminista, porque elas empoderam as mulheres em relação à autonomia sobre os seus corpos, à liberdade sexual e o direito ao prazer. De outro lado, nós tínhamos muito menos, mas hoje parece que muito mais mulheres chegaram nessa perspectiva crítica de entender que a sexualização das performances das cantoras, né, pops, elas colaboram com a opressão das mulheres, porque elas vendem uma imagem de sexo que é consumida majoritariamente por homens e que, portanto, né, vão influir, colaborar na própria opressão das mulheres. São essas duas perspectivas. E eu estou dizendo que essas duas perspectivas, elas ficam na superfície do fenômeno. Porque ambas as posições, elas olham para a mulher, ou para o mercado, ou para a indústria cultural, mas elas não olham para o sistema, para a lógica que engendra todas essas coisas e das quais ninguém pode escapar, apesar de ser engendrado por ela, em maior ou menor medida. Vejamos unicamente o caso das mulheres, para a gente pensar sobre isso. Peguemos a Anitta, né? Já que a gente sabe que esse tema voltou à tona por conta do sucesso internacional que a Anitta levantou, né? Então, esse debate veio aí de novo à baila. A Anitta afirma, no documentário, né, sobre ela, que está disponível na internet, que ela não deu um ponto sem nó no desenvolvimento da carreira dela, que ela sabe absolutamente o que ela está fazendo e que ela faz para chegar onde ela quer, para alcançar os objetivos. Ela faz sabendo o desenrolar, o desenvolvimento das coisas e que aquela ação que ela vai produzir vai vender, seja nas redes sociais, seja na música, né, seja nas empresas que ela tem, enfim. Ela chegou lá, né? Ela conseguiu. Como é que a gente pode afirmar, então, né, que, ao mesmo tempo, a Anitta é vítima de uma ideologia patriarcal subjacente à cultura, à indústria cultural, e louvar a autonomia da Anitta e inteligência como empresária? Na minha opinião, é simples. Sexo vende. A Anitta sabe que sexo vende. Como ela quer vender, ela sexualiza suas performances. Do ponto de vista empresarial, a Anitta é um sucesso. O que eu quero destacar aqui? Né? Eu quero destacar que a sexualização das cantoras é uma estratégia, né? E que essa estratégia só é um sucesso porque a sociedade consome esse tipo de conteúdo. É um processo que se retroalimenta. As mulheres são objetificadas, a objetificação das mulheres vende, as mulheres serão produtos e empresárias de sua própria objetificação. Por trás dessa lógica está o mercado, a indústria cultural, os homens que vão gerir esse mercado, né, que também constrói uma ideologia machista, opressora para as mulheres, mas fundamentalmente, né, que engendra, desenrola, estrutura tudo isso é o capitalismo. Porque é o capitalismo que transforma todas as coisas em mercadoria. É para o capitalismo, né, que a mulher, nós mulheres, né, somos uma das mercadorias mais rentáveis e mais mal pagas, ou algumas nem são pagas. Nós produzimos e reproduzimos no capitalismo a mercadoria mais importante, que são as pessoas, que vão vender aos capitalistas a força de trabalho para a extração da mais-valia nos seus locais de trabalho. Se o capitalismo permitir qualquer desobjetificação ou valorização das mulheres, o resultado será oneroso aos cofres capitalistas. Quem vai aceitar ficar em casa parindo e cuidando das pessoas para serem exploradas se não forem as mulheres? Onde serão feitas as refeições? Quem cuidará dos bebês e dos idosos, se não for a dona de casa ou as trabalhadoras mal remuneradas? Interessa, e muito, para o sistema capitalista
que a imagem da mulher como objeto de consumo seja propagada. E não faz diferença se esse consumo é ou não é consentido por nós mulheres. Quem ganha com a sexualização das mulheres é a ideologia machista do capitalismo. Acontece que as mulheres que colaboram com o fortalecimento dessa ideologia, também haverá ganhos, né? Para essas mulheres que colaboram com essa ideologia, existirão ganhos, né? Elas ficam bilionárias. E são poucas as mulheres que ficam bilionárias. A maioria de nós continuará sofrendo as consequências do machismo intrínseco ao capitalismo. Vale alertar também aqui que há contradição nesse processo, né? Veja bem, a imagem de mulheres que são donas dos próprios corpos e que os utilizam para o próprio prazer é transmitida por essas performances, por essa imagem das divas pop. Mas elas produzem mudanças na mentalidade, sim. Acontece que as ideias não mudam a realidade, independentemente, né, da própria realidade. As ideias sozinhas não mudam as coisas. Não é suficiente que as mulheres assumam a ideia de que são donas dos próprios corpos, né? Se não for possível que essas mulheres, que nós possamos desfrutar livremente a prática dessa ideia, na realidade concreta, a ideia é só uma ilusão. Quem pode desfrutar da ideia de liberdade sexual para as mulheres? Quais são as mulheres que podem escolher seus parceiros, que podem abandonar seus parceiros por outros, né? Que podem substituir seus parceiros sexuais, opressores, machistas, sexistas, por um vibrador? Quem pode comprar um vibrador? A ideia de liberdade sexual feminina é belíssima, corretíssima, urgentíssima, mas no capitalismo ela é uma ideia que se subordina a tantas outras relações opressivas que ela se dilui, né? E ela se dilui nesse chorume que é a violência de gênero. Enfim, estou deixando aqui o debate para a gente pensar um pouco. Eu queria, se vocês puderem, deixar aqui nos comentários a opinião de vocês, para a gente construir mais esse debate. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!